Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcasts. Eu estou aqui com a presença do nosso presidente atual da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, que é o Gabriel Azevedo, e nós vamos conversar aqui um pouco sobre essa rotina, Gabriel, de como é ser um vereador, a rotina também da Câmara, e vamos também conversar um pouco sobre o tão esperado e aguardado concurso da Câmara de Belo Horizonte. Então, quero deixar aí meu agradecimento pelo aceite do convite, né, pela sua assessoria também, que sempre foi prestativa em negociar essas datas, e seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês no Podcasts e espero que todo mundo que esteja nos assistindo seja alguém repleto de sorte para se dar muito bem nos próximos concursos. E espero, claro, que eu esteja sendo ouvido por pessoas que estejam muito afim de dar aí toda a sua dedicação à Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente está vivendo, Gabriel, um momento de discussão de como que é esse perfil, né, do profissional servidor público, e eu quero ouvir de você como que foi para você ser agora um agente público, né, agente político, dentro aí dessa perspectiva de servir Belo Horizonte e desses desafios, como foi surgindo esse interesse pela coisa pública? Eu acho que todo mundo que gosta do serviço público tende, antes disso, a amar o espaço ao qual ele se dedica. Então, a minha relação com o servir, né, vem de um carinho profundo que eu tenho por essa cidade. Eu sou nascido em Belo Horizonte, criado aqui, moro no mesmo quarteirão desde sempre, ali na Tupis com o Rio de Janeiro, e eu me recordo até hoje quando eu folheava aquelas antigas listas telefônicas, de ver o mapa da cidade, perceber que dentro da Avenida do Contorno eram ambientes quadriculados, né? E fora era um desenho mais desorganizado. E isso me motivou muito a começar a perguntar como é que tinha sido a construção dessa cidade. Acabei parando na biblioteca, lendo tudo a respeito, e começou uma relação com a minha cidade. Na sequência, uma relação com cidades em geral, ou seja, tentar entender como a cidade funciona, como elas surgem, por que elas estão aí. E isso acabou me motivando a ingressar na política, que é a expressão grega que quer dizer cuidar das pessoas da cidade. Então, a primeira vez que eu exerci um cargo político, né, público, foi de 2011 a 2014. Eu fui subsecretário de Estado da Juventude no governo do Antônio Anastasia. E ao longo de 4 anos eu convivi muito com o serviço público, com servidores públicos concursados, com técnicos especializados, com especialistas em gestão pública da Fundação João Pinheiro. Isso tudo vai fazendo a gente enxergar o serviço público com muito carinho, porque são pessoas que se dedicam bastante. Então, para te responder, eu acho que para além da vocação pública para o serviço público, né? Para além da vocação para o serviço público, tem que ter antes uma relação de afeto, de cuidado com o ambiente para o qual você está se oferecendo. Eu não indicaria, eu não diria que as pessoas deveriam fazer concurso público para qualquer área, para qualquer coisa, porque a estabilidade, o salário, evidentemente são atrativos, mas estar trabalhando diariamente, trabalhar diariamente numa função que você não gosta, pode ser terrível para você e certamente é muito ruim para o público que você atende. Então, eu acho que a primeira pergunta que qualquer concurseiro, né, qualquer pessoa que está a fim de prestar um concurso esta é a área que vai me permitir atuar a favor de algo que eu gosto? Isso é muito positivo para todo mundo. É o que acho que a gente está numa discussão nacional a respeito disso também, que é o ethos público, né? Que é essa forma de servir mesmo a população, porque de maneira geral a gente tem uma ideia deturpada do que é o servidor público, que é aquele que não trabalha direito, né? Que não cumpre com as suas obrigações, que chega atrasado. Inclusive eu estava conversando isso ontem no carro com uns parentes, e eu estou hoje como agente público, trabalho na Fundação Ezequiel Dias, e a gente trabalha demais,
né? A gente trabalha muito e essa ideia de que a gente não trabalha, que isso é difícil, de que, na verdade, que a vida é fácil, não é fácil, né? A vida do servidor público é bem difícil, com muitas amarras legais, que também são necessárias, mas que são importantes. E dentro dessa importância, eu queria que você colocasse para a gente qual que é a importância da Câmara de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, mas dos mais de 5 mil municípios aí no Brasil, a importância dela para a sua população e aqui especificamente de Belo Horizonte. Você veja que você falou Fundação Ezequiel Dias e a minha cabeça já conectou com o serpentário que existia ao lado do Palácio da Liberdade. Você já ouviu falar, claro, disso, né? Sim. Quem nos escuta precisa perceber exatamente isso, ou seja, ele não trabalha só num órgão de repartição pública, ele cuida das nossas vidas, da nossa saúde. A história da instituição da qual ele faz parte remonta de uma visita do Oswaldo Cruz a Belo Horizonte nas décadas iniciais da cidade, na dedicação à ciência, na dedicação ao cuidado com as pessoas, que vem trazer até os dias atuais uma instituição que é fundamental para a saúde pública, para a vida de todos os mineiros. Sim, então, assim, você não é só um servidor público, você é um cara que cuida da minha saúde e da minha cidade. E aí, quando você pergunta da Câmara Municipal, a nossa capital foi uma cidade planejada, fundada em 1897, 12 de dezembro, e quando ela foi criada, o Brasil vivia o período da República Velha, eram os primeiros anos republicanos. Nós tínhamos extraído dos Estados Unidos a ideia de uma federação, mas no papel, porque, na verdade, o poder era muito concentrado ainda no Rio de Janeiro, na capital. Ao contrário dos Estados Unidos, onde as cidades, como bem mostrou Tocqueville, tinham um fervilhar democrático muito próprio. A sociedade se reunia em lugares comuns para decidir para onde iriam os recursos, se íamos construir uma escola, se íamos construir um centro de saúde. Então, essa participação social já era fervilhante por lá. Enquanto que no Brasil, as coisas estavam mais relacionadas a um mando central. Então, vinham ordens e as pessoas cumpriam. Ao ser criada, Belo Horizonte ainda não tinha um modelo de participação democrático local. O prefeito, obviamente, foi indicado pelo presidente estadual da época e só em 1900 é que foi criado o Conselho Deliberativo. Ele surge, primeiro, naquele prédio verde da Praça da Liberdade. Eram 7 conselheiros deliberativos, escolhidos por lista variada, e na década de, vamos dizer, 1914, 1917, você tem a construção da nova sede do Conselho Deliberativo, que muita gente hoje passa por ele na Rua da Bahia e faz o sinal da cruz, que é aquele castelinho, no estilo manuelino, com um torreão, em frente ao Maleta. Ali foi a primeira Câmara Municipal de Belo Horizonte. Curiosidades. Não sabia? Era o Não nosso sabia. Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo ele funciona lá até a década de 30, quando, com a chegada do Getúlio no poder e o Estado Novo, câmaras municipais, poderes locais, tudo isso foi fechado. Houve mais uma vez a concentração de poder, né, no Rio de Janeiro. Só em 1946, quando o Getúlio sai do poder e a gente tem uma outra Constituição, é que os poderes locais voltam a ter a sua liberdade de existir. Então, em 1946 e 47, com essa Constituição, Belo Horizonte vai às urnas pela primeira vez votar num prefeito, que foi o Otacílio Negrão de Lima, e votar em vereadores. Ali na Praça 7 você tinha o painel da Conferência dos Votos, tudo muito analógico, né? E a partir de 47, então, você tem a eleição de vereadores e de prefeito. Isso vai acontecendo. Quando chega 1972, a antiga Câmara de Deputados Estaduais, a Assembleia, pega fogo ali na Praça Afonso Arinos. E ela é provisoriamente alocada na Casa de Itália, ali que ficava na Rua dos Tamoios com o Amazonas. Quando terminam de construir a nova sede do Palácio Inconfidência, que é a sede da Assembleia, os vereadores que achavam aquela antiga sede da Câmara ali na Rua da Bahia muito envelhecida, se mudam para a Casa de Itália, na Rua dos Tamoios,
e ficam lá até 1988, quando a Câmara Municipal vai para a atual sede do Palácio Francisco Bicalho, na Avenida dos Andradas 3100, onde nós estamos até hoje. Qual a importância daquele prédio? Desde 1986, quando começa o processo da Assembleia Constituinte, e ela é promulgada em 5 de outubro de 88, reconhece-se, né, pelo artigo 29, pelo artigo 30, a importância do município. E o município é um ente federativo com autonomia política e administrativa, o que quer dizer que nós, os cidadãos de Belo Horizonte, tomamos as decisões do nosso futuro, do nosso orçamento, por via indireta, através de representantes. Então, a Constituição define qual é a quantidade de vereadores por cada um dos 5.570 municípios brasileiros, indo, né, de 9 a 55, e Belo Horizonte tem atualmente 41 vereadores que representam o povo, fiscalizam o prefeito e legislam, ou seja, nós criamos normas para a cidade. É fundamental, sobretudo num Brasil onde está todo mundo muito acostumado a prestar atenção na União, né? Presidente, Congresso Nacional, Senado, Câmara, e, na verdade, todos nós vivemos nos municípios, nas cidades. Então, a gente tem uma importância fundamental ao estar num poder legislativo que cuida de Belo Horizonte. Me chama a atenção porque eu fui professor pela Escola de Saúde Pública, eu viajei bastante em Minas Gerais, dando aula aí na parte de SUS, né, e dentro da área de saúde, que é a minha especialidade, e os municípios, os próprios municípios, às vezes não entendem que eles são a ponta direta mesmo de serviço da população, né? Então ele que realmente presta, apesar da gente prestar atenção no ente nacional, né, no governo federal, às vezes até no estado, o município é a via direta, né, do serviço público. Então o que acontece na vida e na realidade direta do cidadão é o município que conecta as pessoas aos serviços públicos. E dentro desse contexto da Câmara de Belo Horizonte e da vida que precisa melhorar da população, como que você enxerga as melhorias que podem acontecer da Câmara para a vida direta da população? Tá. Bom, vereador é uma palavra que vem do latim, né? Aquele que vê, aquele que anda pelos caminhos conferindo. E eu, na convivência com os colegas, percebo um cotidiano extremamente intenso de relacionamento com a população. Ou seja, ao contrário do deputado estadual, do deputado federal, né, que alguns vêm do interior para Belo Horizonte e, no caso dos federais, vão lá para Brasília, e você não está em contato permanente com o seu eleitorado, isso não existe para um vereador, né? A gente, no prédio, já é cobrado, na casa, no bairro, na rua. Você sai da rua e já tem. Olha, às vezes eu estou numa festa e a pessoa fala, eu sei que talvez não seja o momento. Não, é sempre o momento. E lá no meu bairro tem aquela árvore, eu estou tendo uma ideia. Então, esse contato é muito grande. Como é que a gente ajuda? Primeiro, o ouvido sempre preparado para ouvir as críticas, as sugestões. É um trabalho de paciência, não dá para você querer ser representante sem representar, né? Sem estar ali percebendo as demandas da população. Segundo, é muito produtivo quando você é sincero com o seu eleitor e com o cidadão. Quando alguém te chega com algum pedido, você fala, não, isso não pode, isso não existe, né? Isso não pode ser feito. Não só no que diz respeito a pedidos não muito republicanos, de cargo e tudo mais, mas aquilo que foge à competência do município. É importante que você diga, olha, isso é papel do Estado, isso é papel da União, eu posso até articular, mas há um limite. E ajuda muito quando não faz a cidade perder tempo. Não fazer todo mundo ficar tendo trabalho. Então, assim, não protocolar projetos de lei que sejam inconstitucionais, que façam a sociedade imaginar que dali vai sair uma norma que vai mudar a vida dela e não vai. Ser muito responsável com a fiscalização de para onde está indo o recurso. Nós lançamos recentemente um site chamado BH para você, que é uma ferramenta de aproximar o cidadão da conferência do orçamento da cidade. Ser independente, não servir ao prefeito, mas servir ao povo. Isso é muito raro no Brasil. A maior parte das câmaras e muitos vereadores se elegem com voto popular, mas quando estão no seu mandato, para se tornarem aquelas pessoas que mantêm o poder, o fazem ao custo de se permitirem ser apenas despachantes do Poder Executivo.
olha, toma aqui essa obra, toma aqui essa poda de árvore, toma aqui esse asfalto, que são funções do Poder Executivo, não de vereador, mas à medida que os vereadores vão abrindo mão das suas independências para serem só despachantes, eles comprometem o Poder Legislativo como um todo. Então, agindo dessa maneira, a gente tem a capacidade de contribuir muito com a cidade. Essa contribuição, na verdade, essa andança do vereador com a população e o contrário também, a população vai até o vereador, ela afina, né, o relacionamento de ambos, né? E essa participação da população, apesar de ter o seu representante lá dentro da cadeira ali da Câmara, ela ainda pode ser mais presente, essa participação? Ou pode, não? Claro. Hoje nós estamos falando de uma democracia que conta com as ferramentas, as mídias sociais, a internet. Sim. Isso tudo faz com que a tua presença próxima à população seja muito maior. Ou seja, sim, você pode divulgar permanentemente seu trabalho pelos seus canais de mídia social. Você pode criar maneiras de comunicar-se com eles em tempo permanente. Eu mesmo tenho um aplicativo chamado Tem Meu Voto, onde o cidadão acompanha de que maneira eu, agora como presidente, não voto em plenário, mas antes, e isso era muito permanente, o cidadão ele não só via os projetos de leis que estavam sendo votados, como podia fazer meu voto mudar, né? Ele fazia, sim, ali uma enquete e tudo mais. Via os gastos do gabinete, via as principais propostas de legislação que eu tinha como autoria, mandava o problema que ele identificou na cidade. Então, assim, hoje a tecnologia nos fornece maneiras de aproximação com o eleitorado e com o cidadão que não podem ser deixadas de lado. Sim, as mídias sociais, ela traz ali a proximidade e uma certa distância também, por causa desse relacionamento que a gente tem, né? A gente tem um tanto de gente nos ouvindo agora, nos assistindo, e não conseguem estar aqui, mas a gente consegue conversar. Uhum. Eu também lembro que dentro do processo de participação, acho que a Câmara também abre, né, para participação ali na LDO, na uhum. LUA, né, para sugestões, né, que a população também pode trazer. Dentro aí desse processo de participação popular, a gente tem também uma discussão muito importante que foi traga para a gente, sociedade, que é a participação de negros e pardos dentro dos servidores da Câmara. Sim. Como que essa discussão surgiu para aumentar ou para implementar isso dentro do processo seletivo para a Câmara? Perfeito. Veja, Belo Horizonte, como eu disse, é uma cidade que surge ali em 1897. Basicamente menos de uma década após a assinatura da Lei Áurea. Sim. Os primeiros negros libertos que se estabeleceram no Belo Horizonte, onde hoje ali é a Avenida Mendes Sá, um pouco depois de Santa Efigênia, e também em outras partes da cidade, sem falar naqueles que vieram para a construção, são parte de uma geração que se viu livre menos de 10 anos depois que essa cidade foi inaugurada. E passados 126 anos, só alguém que não quer enxergar, que não percebe que há profundas divisões sociais ligadas à cor da pele. Então, e isso foi uma reflexão que eu fui mudando ao longo da minha vida pública, na hora em que você cria as cotas raciais, você não está sendo alguém que divide ou alguém que pretende limitar o acesso de outro. Pelo contrário, você está realmente equacionando uma dívida histórica da nossa nação com as pessoas negras, sabe? E há servidores na Câmara Municipal que deixam a gente extremamente orgulhoso, que mostram que a cor da pele ela não pode ser um impeditivo para as pessoas atuarem. E quando você faz a cota racial, você está garantindo que a sociedade brasileira dê um passo na direção de uma convivência mais igualitária, mais justa, e que repara esse processo histórico de racismo, de preconceito. Sim. Então, quando surgiu essa ideia, eu abracei e participei da formulação dela com muita disposição, porque é motivo de muito orgulho para mim ser o primeiro presidente da Câmara Municipal que faz um concurso com cotas raciais. Para no futuro, talvez os servidores que entrarem
nessa disposição, eu olho para eles e falo, poxa, a minha parte com eles está feita, né? A gente sabe que no Brasil é muito duro reparar historicamente isso para todo mundo. Mas é como aquela parábola de alguém que está caminhando no mar e vai jogando as estrelas de volta na água, e alguém fala, poxa, mas você vai conseguir fazer isso com todas? Não, com todas não, mas para essas daqui eu fiz diferença. Então eu estou muito orgulhoso, sinto que as pessoas que adentrarem por cota na Câmara Municipal certamente serão servidores públicos extremamente valorosos e vão contribuir bastante com o Parlamento. É ótimo porque, na verdade, o preconceito, o racismo, né, ele vem de uma maneira geral devagarzinho, né, e depois ele se mostra de maneira muito forte hoje na sociedade. A gente precisa dizer para todo mundo que todo mundo é igual, a gente não tem desequilíbrio nenhum em relação a isso, pelo contrário, né, e isso é muito importante. E eu quero te ouvir também, presidente, sobre como que está o RH da casa hoje, da Câmara, né, que é um dos assuntos também que a gente pretende abordar daqui para frente. Como o senhor enxerga? Está suficiente? Está adequado? As legislações atuais contemplam que a Câmara precisa mesmo de mão de obra, de servidores? A gente sente que, com aposentadorias que foram acontecendo e com o ritmo intenso Sim. que até essa presidência coloca ali, imprime na gestão, a falta de pessoal, entendeu? A falta de pessoal em alguns setores, a falta de gente para dar suporte à maravilhosa equipe que eu já tenho lá, que nós já temos lá, que a cidade tem lá. Sim. E é gente que chega muito cedo, sai muito tarde, e há setores realmente que a gente pode contemplar com mais gente somando esforço. De modo geral, né, a gente tem um comportamento aí de concursos, né, acontecendo aí numa periodicidade 7 a cada 10 anos, em média. Esse déficit, então, que o senhor apresenta, leva a ideia de que a gente está prestes a ter um próximo concurso. Né, a gente teve aí já divulgado, né, a escolha da banca, né, que é o Consulplan. Eu quero ouvir o senhor como que está esse andamento, né, desse concurso, como que a casa está se preparando para fazer esse concurso. Bom, você viu agora há pouco eu, conversando com uma diretora minha aqui nos preparativos finais. No último dia 12 de dezembro, foi publicar no Diário Oficial a contratação do Instituto Consulplan para a contratação de serviços de planejamento, organização, coordenação e execução do concurso público para provimento de vagas existentes no quadro permanente ali da nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte. A quantidade de vagas ofertadas, ela só vai ser divulgada após a publicação do edital, que nos próximos dias, viu? Esse edital já vai sair. Já era a minha próxima pergunta. Pois é. Você viu que eu conversei aqui, no telefonema ela falou o dia, mas falou, fala nos próximos dias, porque a gente não pode criar expectativas falsas nas pessoas, mas realmente isso vai acontecer muito em breve. É bom lembrar que o último concurso foi realizado só em 2017. Né? Nós estamos aqui indo para 6 anos, foi o presidente Henrique Braga, segue vereador, é nosso conselheiro de benemérito. E a Câmara, ela precisa, como eu te falei, de novos profissionais, justamente para repor essas vagas que vão surgindo com aposentadorias, por exemplo, além de necessitar de profissionais altamente qualificados para atender às exigências da nova lei de licitação. Isso é muito importante. A gente, lançando recentemente uma ferramenta, o BH para você, percebeu que a Prefeitura está desatualizada em relação a algumas posturas desde a nova lei de licitações. Isso é muito importante, né? Ainda, eu acho que os vereadores contam com esses novos quadros para tornar os trabalhos de legislação e fiscalização do Executivo ainda mais eficientes. Sim. Dentro do processo de escolha da banca, né, que é o Instituto Consulplan, por que fazer uma dispensa de licitação? Olha, isso foi tudo que eu faço na Câmara Municipal, e as pessoas me conhecem lá, segue estritamente os conselhos e as orientações dos nossos diretores, que são servidores concursados. Então, isso foi tudo muito bem pensado, foi tudo muito bem desenvolvido para que essa decisão fosse tomada.
E também eu acho que a Consplan tem uma expertise já, né, reconhecida do mercado, né, bastante importante. Aqui está dentro da minha possibilidade de pergunta a previsão de publicação do edital. A gente não pode falar de datas, mas a gente pode falar que vai ser nos próximos dias. Né? Eu estou correndo justamente para que eu possa terminar todos esses trâmites antes do período eleitoral do ano que vem. Sim. Entendeu? Porque se isso não acontece, a eleição vem, aí fica só para depois. Então eu quero garantir que ali junho, julho, a gente já possa homologar tudo e partir para... Ótimo. Os corações aflitos... Isso, eu sei, né? Sei que estão aflitos. Já sabem aí que, né, a perspectiva, né, e eu a gosto, intenção. É do meu perfil, né, das coisas que eu toco, das coisas que eu lidero, não entregar nada por fazer. Eu gosto de começar e terminar o que eu prometo. Então, essa é a meta. Ótimo. Então, você que está ouvindo a gente aí pode ter certeza, né, que a intenção é, antes do período eleitoral, finalizar esse processo todo. Né, então... Essa é a meta. E também dizer para as pessoas que o levantamento, né, dos profissionais necessários para os recursos humanos em cada setor foram justamente feitos a partir de uma escuta entre os servidores da casa. Entendi. Então, isso foi muito bacana. E eu acrescento também que os servidores efetivos, hoje, eles recebem investimentos que variam de R$ 4.700 a R$ 11.700. A gratificação nos cargos de chefia por serviço noturno, instrutor em programa de aperfeiçoamento profissional, por tempo de serviço, tudo isso gera gratificação lá na Câmara. E os servidores, eles têm plano de carreira, acesso a plano de saúde, com pagamento de uma participação e auxílio escola para filhos de até 6 anos, que varia conforme o salário recebido de cada servidor. E pelo menos nessa nossa gestão, há um hábito, antes mesmo de vir para cá, eu estava conversando com o presidente do sindicato, Marcos. Sim. Todo mês eu criei o hábito da gente criar uma roda de conversa permanente com o sindicato de servidores. Todas as demandas dos servidores desse ano foram atendidas. Isso é muito raro no serviço público e na relação de sindicatos e o poder estabelecido, mas sentando na mesa a gente se entende. Então, tudo foi muito costurado, tudo muito bem feito assim, para garantir que o principal beneficiário seja o cidadão de Belo Horizonte. Porque se você não tem um servidor público feliz, trabalhando de maneira reconhecida, valorizada, você não tem um serviço bem prestado. Isso é uma preocupação da Câmara Municipal. Sim. E eu acho que isso é cuidar da nossa cidade. Cuidar da cidade é cuidar também do servidor, claro. Né? O servidor serve a cidade, a gente precisa, né, de ter um servidor com a sua remuneração compatível e competitiva, né? E isso é bastante importante. As escolaridades, elas vão de que nível a que nível lá? Quais são essas escolaridades? Eu vou deixar isso também para o edital. Segredo do edital. Né? No edital. Não, porque os cuidados que a gente tem que ter de não gerar expectativa. Né? Exatamente. Mas assim, eu não vou insistir nisso, mas pode ter nível médio, técnico, superior, ou só no edital a gente vai descobrir isso? Você não vai insistir, já insistindo, e eu vou me dar o direito de responder da mesma maneira. Ótimo. Só no edital. Só no edital. Se eu não insistisse também, não seria... Né, mas as pessoas podem presumir. Claro. Né, a gente também teve um último concurso, né, e a gente também não pode fazer nada fora da legalidade. Isso. Né, que a gente não pode passar, né, o edital é a lei do concurso, né, então a gente não pode falar disso. Né? Previsão de vagas também não, né? Certamente. A Câmara, como que a Câmara se enxerga? Como o senhor enxergaria a Câmara daqui uns 10 anos, mais ou menos? Poxa, o perfil da representação política tem mudado por alguns fatores. Eu vou colocá-los aqui. O primeiro, sem sombra de dúvidas, está aqui na minha mão. Sim. Eu não teria sido eleito vereador em 2016, sendo o 9º mais votado naquela oportunidade, foram 10 mil votos, né? 10.135 votos, se não fossem as mídias sociais. E isso mudou o perfil dos representantes dentro do parlamento. Segundo, a esquerda e a direita
botei uma crase aqui, considerando essas duas vertentes que eu particularmente não gosto de utilizar, acho que são obsoletos, mas para todo mundo compreender, andam sendo um pouco reféns de certo identitarismo. Sim. Ou seja, isso é um modelo meio copiado dos Estados Unidos. Os políticos mais à direita nos Estados Unidos, eles passaram a ter um perfil muito carregado pela religião. E os políticos mais à esquerda nos Estados Unidos estão mais carregados pelo processo da identidade, no sentido de posturas em relação a temas como a sexualidade, como a cor da pele, como a militância mais específica de alguns grupos sociais. E isso, de certa maneira, mudou a lógica de uma representação nas câmaras municipais que anteriormente ao processo da digitalização e desta cultura identitária, que nos é muito importada dos Estados Unidos, era tão somente de representantes de bairros regionais. Você Sim. tinha câmaras municipais muito voltadas para esse é o vereador dessa região, esse é o vereador dessa região, ainda que o voto não seja distrital. Mas com esse conjunto de ferramentas, a questão que vem importada dos Estados Unidos e com o processo de liberdade de emendas no orçamento, que garantem que você possa indicar recursos para aqueles lugares da cidade onde você julga necessário, esse perfil está mudando. E eu ainda quero colocar mais um fator, a diminuição de partidos no Brasil. A cláusula de barreira, ela já diminuiu o número de legendas na última eleição, vai diminuir mais em 2026, vai diminuir em 2030, vai diminuir em 2034. E, como você está me perguntando, em 10 anos, quando a gente chegar ali em 2034, o número de partidos que vai lançar candidatos a vereador em Belo Horizonte vai ser talvez menos da metade do que são os de hoje. Com isso, na última eleição para vereador foram 1.600 candidatos, mais ou menos. Sim. Eu já presumo que do ano que vem esse número pode ir para 500, 600. Isso é bom? Acho ótimo, acho excelente. Uma cidade do porte de Belo Horizonte que lança 1.500 candidatos a vereador não permite ao eleitor um processo de diferenciação muito simples. Uma escolha mais aprofundada, por exemplo. Na verdade, é uma pulverização, Sim. Uma disputa muito fratricida de votos. Como a campanha é muito difícil, uma busca por recursos que não existem, Sim. E isso motiva a corrupção, motiva algo que não é muito positivo. E mais, você não tem exatamente um agrupamento de ideias. Ou seja, à medida em que você tem menos partidos, vamos dizer 6, 7, e não dá para todo candidato ficar pulando para vários, e eu fiz isso, devo dizer, porque na hora que você tem um jogo estabelecido, você tem que saber jogar. Né? A maior parte das legendas no Brasil não existe para defender um conteúdo ideológico, né? Mas para oferecer uma plataforma que permita você ser candidato. Então, você tem que jogar com esse jogo. Eu sou de candidaturas independentes, continuo sendo, sobretudo no nível municipal, acho que seria muito positivo também, mas com certo sarrafo. Né? É interessante você me perguntar desse processo, porque me leva muito a falar de voto e de partido, quando, na verdade, quando a democracia surge, ela não tinha eleição. Né? Os atenienses, eles sorteavam. E o sorteio é muito interessante porque ele não parte da escassez, mas da abundância. Se todo mundo pode ser alguém que vai exercer a política, nós não vamos ter uma disputa. Uhum. E se todo mundo pode ser, a gente tem que partir do pressuposto que todo mundo tem que estar preparado para tal. Então, o processo educacional dos homens livres de Atenas era justamente para que cada um pudesse exercer a vida pública. Então, eu sinto que nós vamos ter em 2032 e depois em 36 eleições em Belo Horizonte com menos candidatos, com ideias mais claras, e isso vai exigir muito dos futuros servidores públicos do Poder Legislativo. Vai exigir muita neutralidade na sua atuação no Poder Legislativo, vai exigir a compreensão
né, de que eles estão ali numa casa política. Quando eu falo neutralidade, é neutralidade não tomar partido dentro da disputa que é normal entre os vereadores. Isentos. Mas é uma casa política. Sim. Lá não é um supermercado, lá não é um shopping, lá não é um hospital, nem uma escola. É uma casa política de disputa permanente, de embates que podem ser fortes, intensos. Então não dá para chegar lá e falar, oh, meu Deus, mas que coisa. Ninguém está indo passear para a Disney fazendo esse concurso, não. Ali os novos servidores, né, podem ter isso em mente, né? Tem que ter. Vai viver a política pulsando. Não, mas vive assim, muito. Diariamente. Muito. E isso é saudável. Super. Porque a gente está num ambiente de debate de ideias. Sim. A gente não pode ter aquele ambiente que passa para além do debate, né? Que vai para a parte física, né? Vez ou outra já aconteceu, mas... Não deveria. Não é o padrão. Não é o padrão, mas o embate político, essa descoberta de ideias novas, ele é saudável, ele precisa acontecer em qualquer democracia. Perfeito. Ele é essencial. Eu tenho recebido aqui várias perguntas, né, nas redes sociais, perguntas que provavelmente o senhor não vai responder, não vou insistir nisso, mas como eu vou citá-las, tá? Mas eu sei que o senhor não vai responder. Como provas, tipo de provas, isso é só no edital, cargos que a gente vai ter também só no edital, previsão para a prova também só no edital, mas a gente consegue fazer inferências, né? Então a gente tem um cronograma geralmente que é estabelecido em conjunto com a Câmara e a organizadora. Eu prometo fazer aqui, né, para todo mundo, uma previsão, né? O povo acha que eu tenho uma bola de cristal, né, geralmente para concursos. Geralmente as minhas previsões costumam dar certo, porque eu costumo ali fazer... Vamos a elas, para fechar nosso papo. Uma análise ali. A prova eu diria que estaria ali, se vai ser homologado em junho e julho, mais ou menos talvez em março, abril... Março, que é certo, é meu aniversário, dia 12... Tá? Certamente isso então vai você já acontecer. disse seu aniversário, o meu é dia 4 de janeiro. Pronto, 2 piscianos. Isso também isso é certo. Outra coisa, se vai ter vaga para consultor legislativo, aí eu posso dizer para você, não é ele que está dizendo, mas eu vou dizer que não tem, porque dentro do déficit de servidores que apresentam lá na Câmara, o quadro atualmente está coberto com a área de saúde, então não tem nenhuma vacância. Pelo menos, a não ser se esteja ampliado. Agora eu só vou ficar aqui ouvindo. Pode ir falando aí. Pode perguntar e responder. Nada. A estrela aqui é o senhor. Pela resposta da transparência que falaram, que não tem... Olha, Dani, a gente não vai conseguir responder você aqui a respeito disso, porque é uma coisa bastante específica, mas depois a gente conversa lá no privado. Mas, para continuar o nosso papo aqui, Gabriel, para finalizar o nosso papo, né, qual que é o seu maior desejo para Belo Horizonte como presidente da Câmara? Olha, para a gente fechar então, eu quero reforçar que o edital ele vai sair nos próximos dias. Quero desejar, qual é a Câmara? Aquela dali, essa daqui, ali? Quero desejar para você que vai fazer o concurso público da Câmara Municipal, boa sorte, tá? Eu me lembro que o concurso talvez mais importante que eu fiz na minha vida, eu assim tenho, foi a prova que eu fiz para ingressar no Colégio Militar. Eu fiz 2 vezes, inclusive. Acho que eu nunca contei isso, não, mas assim, eu estudava no Instituto de Educação e fiz a primeira prova do concurso do Colégio Militar, que é dificílima, né? São milhares de alunos por vaga. Eu fiz em 97 e tinha uma regra no concurso que era, na redação, você não podia criar nada que pudesse te identificar para a banca. Sim. E esse sujeito aqui, nervoso, esquecido, estava fazendo uma prova e em algum momento da redação falei, a professora me chamou, Gabriel, não sei o quê. Óbvio que eu estava me identificando, isso passou completamente batido. E eu fui, minha prova foi anulada, eu não entrei nessa de 97, depois fiz o concurso de novo em 98 e ingressei, né? Fui o 18º aprovado, a gente nunca esquece disso, numa turma de 80. E os 7 anos que eu passei no Colégio Militar, da 5ª série ao 8º, depois do 1º ao 3º ano, formei lá em 2004, foram muito fundamentais para mim. Concursos públicos mudam a vida das pessoas e mudam a sua vida. Então, eu quero desejar uma boa sorte para quem vai fazer essa prova e tranquilidade, né? Para você não se deixar pegar em algo simples. Terceira dica, amor por Belo Horizonte, tá?
conheça a história da nossa cidade, entenda em que município você vai trabalhar. A Câmara Municipal, como você me perguntou, é fundamental e eu desejo realmente que essa instituição siga cumprindo o seu papel com independência, porque isso é muito importante para todos nós. Ótimo. Os nossos candidatos aí, né, que estão desejosos a um cargo público, né, podem aí se preparar, né, para provas, né, que a gente tem aí do básico, né, o espelho aí é o último concurso, né, que a gente tem. Eu, de maneira geral, quero agradecer, né, ao presidente pela oportunidade de conhecê-lo e também de conversar, né, de maneira bastante informal. Dizer que eu agradeço aqui a receptividade dessa casa, né, da sua assessoria, né, de receber esse podcast. Eu te peço desculpas de estar aqui mandando umas mensagens quando a gente conversar, mas uma delas foi do presidente do sindicato, o Marcos, Sim. que ontem teve uma assembleia dos servidores e tal, e eu já prometi, vai ter aumento real, né, no salário, nas remunerações, e hoje nós vamos ter uma reunião para definir esse dos valor servidores, da Câmara. Dos próximos concursados. Isso. Um balanço muito rápido, assim, eu fui eleito no dia 12 de dezembro de 22, tomei posse como presidente no meu 7º ano de mandato, no dia 1º de janeiro, e vou presidente nesses 2 anos até o final de 2024. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na presidência, eram 700 projetos de lei tramitando. Nossa. Estamos com 70. Caiu bastante. Eu, por até solidariedade ao servidor, tenho horror a ver colega protocolando projeto que não tem sentido, que é inconstitucional e tal. Faço de tudo para que a gente trate bem o servidor. Abrimos o nosso restaurante popular da Câmara Municipal, refeições a R$3 para todo mundo, R$1,50 para pessoas com Bolsa Família, e ninguém que está em situação de rua paga nada para comer lá. Temos um restaurante também para todo mundo. Estamos avançando no reconhecimento de mais direitos dos nossos servidores. Eu tenho respeito e verdadeira dedicação pelos servidores públicos, sabe? Não existe máquina, não existe instituição que funcione sem esse grupo. Então, quero realmente dizer aqui para quem nos escuta e vai fazer esse concurso, eu não vou ficar presidente, né, para sempre. Sim. Eu não vou ficar vereador para sempre. A gente que é eleito pelo povo passa, mas vocês ficam. Vocês que são o corpo técnico são a alma da nossa Câmara Municipal. Eu tenho um carinho enorme por muitas pessoas. Quero citar aqui o nosso diretor do processo legislativo, Lucas Leal, que é um dos servidores incríveis que a Câmara tem. A Sirlene, que é a diretora também, eu chamo ela até de uma prefeita ali da Câmara, porque ela cuida de tudo que está acontecendo. A turma do RH, a turma da Procuradoria, todo mundo tem o seu valor ali dentro, e você que vai passar a fazer parte desse time vai contar com um vereador que valoriza muito todos vocês. Tá bom? Ótimo. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Essa parceria. Agradecer o Grupo Ideal, né, que nos recebe aqui, né, e que quem está interessado em participar, né, do concurso, aqui tem um preparatório, e quem está ouvindo o podcast tem 15% de desconto já nessa preparação, né? A mentoria que eu também ofereço também vai ter 10% de desconto sobre o preço de 2024, e a gente está aqui para agradecer mesmo essa parceria, e quem sabe, né, a gente nos encontra em outras oportunidades com novos servidores. Obrigado, Gabriel. Obrigado a vocês. E a todos, até a próxima. Até. Muito bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Correr para a próxima agenda.